Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica Oliveira e você está no canal Ver Cake com Amor, o canal que traz coisas incríveis e maravilhosas do mundo da confeitaria. Você conhece o Slice Cake? Nada mais é do que fatia de bolo. É o bolo vendido em fatias. E aí tem sido uma tendência, né? Gente, é muito bom trabalhar com Slice Cake porque você vai atrair novos clientes. Se você é iniciante na confeitaria, você vai atrair novos clientes, né? Porque mais pessoas vão poder comprar o seu produto, vai provar, vai gostar. E aí vai te encomendar aí um bolo de festa, né? Se você tem começou aí o trabalho com bolos para festas, né? Então você vai atrair novos clientes, tá bom? E ele é vendido assim, gente, fica uma embalagem muito bem apresentável. Vou mostrar de pertinho. Fica uma embalagem linda, muito bem apresentável. Então, fica comigo aí. Bora lá para a receitinha? Vou começar colocando na batedeira 5 ovos. E aí, gente, eu vou bater esses ovos até ele virar um creme bem branquinho. Ele vai triplicar de volume, vai chegar praticamente quase no nível da batedeira, tá? E aí, assim que ele der esse creme bem fofinho, né? Eu vou colocar aí o açúcar refinado. Aqui eu vou medir 1,5 xícara de açúcar refinado, como vocês estão vendo aí agora, tá? 1,5 xícara de açúcar refinado. E aí, eu vou apenas misturar esse açúcar. Eu vou colocar o açúcar. Assim que eu colocar o açúcar, eu vou colocar o óleo e o leite, tá? Eu vou deixar toda a receita na descrição do vídeo, tá bom? Mas aí eu coloquei 150 ml de leite e 50 ml de óleo, tá? Agora eu vou colocar a farinha de trigo. E aí, gente, vão ser 2 xícaras de farinha de trigo, beleza? E meia xícara de chocolate em pó, 50% de cacau. É bom ser o chocolate 50% cacau, porque aí essa massa vai ficar bem mais escurinha, bem mais pretinha. E aí vou colocar 1 colher de fermento em pó, eu meço na tampa, né? Que dá a medida de 1 colher. E coloquei também meia colherzinha de chá de bicarbonato. O bicarbonato vai entrar aí para dar uma cor nesse bolo, para deixar ele bem pretinho. E aí, gente, agora eu vou misturar na mão, tá? Com o fouet. Eu vou peneirando aí esses ingredientes secos e vou misturando com o fouet, tá? Porque isso aí vai garantir que a nossa massa vai ficar bem fofinha, tá? Isso aí vai deixar a massa bem leve, bem fofinha. Eu sempre misturo a farinha na mão, eu prefiro fazer assim. E aí fica essa massa linda aí que vocês estão vendo. Agora eu vou distribuir essa receita em 3 formas, tá? Eu untei o fundo da forma com papel manteiga e vou aí pesar. Gente, vai dar aproximadamente aí 300 e poucas gramas, tá? Aqui eu coloquei nenhuma, deu 360, então vai dar essa faixa, 330, 350 gramas em cada forma, tá? Eu vou dividir em 3 formas para ficar padronizado, para ficar a espessura bem uma espessura igual a outra, tá? Então, pela essa receita que dá aí 1 quilo de massa, então vocês vão dividir em 3 formas. Mas se você não tiver 3 formas, pelo menos em 2 formas. Aí numa forma você coloca aí 650 gramas, mais ou menos, e na outra aí você coloca 300 e pouca, tá? E aí você vai rachar, partindo ao meio, só um bolo, entendeu? Como eu tinha 3 formas, então eu dividi em 3, porque aí eu facilito o trabalho e aí fica um trabalho bem bacana, né? E agora, gente, vamos lá para o recheio. Eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, 2 de leite condensado e vou mexer. Vou fazer aqui um brigadeiro branco, gente, e depois transformar esse recheio no recheio de ninho, tá? Eu sempre gosto de colocar o leite em pó depois que o recheio tá frio. Eu prefiro fazer assim, porque quando a gente coloca o leite em pó e vai mexer, ele costuma descer pro fundo da panela e aí costuma agarrar. Eu não tenho a panela mexedora, então eu prefiro, para mim é mais prático colocar o leite em pó depois que o recheio está frio. É bem mais prático, não empelota e fica beleza. E agora o ponto do recheio, eu vou deixar esse recheio engrossar, tá? E você vai perceber que ele tá começando a encorpar. E aí eu vou deixar esse ponto num ponto de quando você levanta a espátula, ele começa a cair em blocos. Porém, não é aquele recheio de ponto de enrolar, tá, pessoal? É um recheio um pouco mais cremoso, porque aí fica uma fatia maravilhosa quando ela tem um recheio mais cremoso, tá? Igual vocês estão vendo aí, eu levanto a espátula e cai pequenos bloquinhos. Esse é o ponto do nosso recheio.
Aí eu transferi esse recheio para uma vasilha e coloquei aí um plástico por cima para não criar película e vou deixar esfriar. E agora vamos fazer o recheio de brigadeiro preto. Aqui eu vou usar 2 caixinhas de creme de leite. Vocês repararam que quando eu coloquei esse creme de leite na panela, ele estava assim bem firme. Não é uma coisa ruim, porém se eu for colocar o leite condensado e aí colocar o chocolate, vai dar algumas pelotinhas branquinhas no meu recheio. Então eu liguei o fogo aqui e apenas dissolvi o creme de leite, porque quando ele esquenta, aí ele fica fluido. E aí sim eu coloquei o leite condensado, 2 caixinhas de leite condensado. E olha, gente, essa técnica com a espátula, a gente consegue tirar todo o leite condensado que fica lá no fundinho da caixinha, vocês viram? E aí vou colocar também 2 colheres bem cheias de chocolate 50% cacau também. E aí, gente, é a mesma coisa do outro recheio, tá? O mesmo ponto, um ponto mais cremoso, daquela mesma forma. E aí eu vou fazer do mesmo jeitinho, colocar em um outro recipiente e cobrir com plástico para não criar película, beleza? Bolo assado, o bolo tá bem morninho, tá? Aqui eu só passei a espátula na lateral para desenformar. Vou terminar de resfriar esse bolo aí numa grade, tá? Vou retirar já o papel manteiga que eu havia colocado e agora vamos embora para a montagem desse bolo. É muito fácil, gente. Esse bolo é um bolo fácil de trabalhar, tá? E olha só a perfeição dessa massa. Olha como que ela é uma massa bem fofinha. Vamos para a montagem, então. Para montar, eu vou colocar um plástico dentro da forma e aí eu vou montar esse bolo dentro da forma. Esse plástico é para facilitar na hora que eu for desenformar esse bolo. Agora eu vou apenas retirar essa películazinha que fica na parte do topinho do bolo, tá? Porque isso aí vai facilitar da calda entrar no bolo. Então eu sempre faço isso, eu tiro essa películazinha da parte de cima, mas é uma camada bem fininha, viu, pessoal? E agora vamos para a parte da montagem. Eu vou colocar aqui intercalando a camada de bolo e camada de recheio. Coloquei aqui uma camada de bolo, vou regar bem, tá? Pode regar com vontade. E para calda eu coloquei dentro da bisnaga água, essência de baunilha e açúcar. E o açúcar você adoça aí a gosto mesmo. E aí também eu vou colocar o brigadeiro preto ou brigadeiro branco, fica a seu critério, tá? Mas aqui eu vou começar com o brigadeiro preto. Vocês viram que ele tá bem cremosinho, viu? E esse recheio já tá geladinho. Então, ele fica um recheio bem cremoso, tá? Coloquei aí no bolo e depois eu venho com outra camada de bolo por cima. Vou fazer da mesma forma, vou regar bastante essa camada para ficar aí um bolo bem gostoso, bem molhadinho. E aí agora, gente, vamos vir com o recheio de ninho. Vocês lembram que eu tinha feito o recheio de brigadeiro branco? Agora sim eu vou colocar o leite em pó, tá? Aqui eu vou colocar 4 colheres de leite em pó e depois eu vou colocar mais 2. Eu coloquei 4 para ficar mais fácil, misturei e depois eu vou colocar mais 2 colheres para ficar um recheio de ninho bem saboroso, tá? Bem gostoso. E aí, vou colocar então esse recheio, né? Gente, eu não pesei o recheio, mas pode colocar aí uma camada bem generosa, aí fica a critério de vocês mesmo, o tanto que vocês querem rechear o bolo, tá? Coloquei a última camada, vou molhar novamente e aí esse bolo vai ter 10 centímetros de altura, tá? Essa forma tem 10 centímetros de altura e ele cobre a forma certinho, tá bom? Agora eu vou deixar esse bolo descansar na geladeira. Esse bolo precisa descansar na geladeira para facilitar na hora que você for cortar. E se quiser, deixa até um tempinho no congelador. Bom, gente, vocês viram que eu molhei mais um pouquinho na parte de cima, né? Porque como é um bolo em fatias, eu acho que agrada muito, né? O cliente quando come aquela fatia de bolo bem molhadinho. Então, molhei mais um pouquinho. E esse bolo, pessoal, ele pode ser vendido tanto em fatias, como também como se fosse uma torta, né? Que eu vendo muito dele assim. O pessoal gosta muito de comprar ele inteiro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vendo ele inteiro. Primeiro eu vou começar ajeitando a lateral dele, porque aqui dá pra ver a marcação do plástico, né? Então é legal você deixar ele bem certinho. Aí a gente vai acertar ele aqui, eu só venho com a espátula, vou fazer de frente, que vai ser melhor. Vem com a espátula e só faço assim, ó. Aí tá vendo onde tá faltando aqui um buraquinho? Você pode vir com um pouquinho mais de brigadeiro e ajeitar.
Pra ele ficar visivelmente mais atrativo, né? Você vai fazer isso com todas as laterais dele. Pra ficar um produto melhor apresentável, né? E aí agora, para fazer a decoração é muito simples. Eu gosto de fazer um lado de ninho e o outro lado de brigadeiro. Então, eu só venho marcando aqui com a espátula ao meio, para ficar uma coisa mais certinha. E agora eu vou usar o bico 1M para fazer esse detalhe, tá? E o que que eu faço? Para eu não ter que ficar... Se você não tiver aí 2 bicos, eu também prefiro fazer, mesmo tendo 2 bicos, eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que é melhor. Essas manga de confeitar mais baratinha que a gente compra aí, compra 100 unidades, né? Que ela é bem fraquinha. Eu não gosto de colocar bico de confeitar nela porque ela estoura, né? E eu já tenho essa manga aqui que é mais reforçada. Aí dela eu não tenho muitas. O que que eu faço? Eu pego o de ninho primeiro. Vou lá por dentro. Coloquei aqui na manga de confeitar mais reforçada. E agora eu vou fazer o detalhe de um lado. Acho que assim vai dar melhor pra vocês verem, né? Vamos lá. Pressiono e vou fazendo zigue-zague até onde tá marcado. Quase que deu, mas eu acho que ainda dá. Espreme um pouquinho que sai até lá no fundo. A conta certinho. E aí agora eu vou tirar. Dessa forma a manga fica praticamente limpa, só tem um pouquinho de recheio lá no biquinho. Aí eu só vou apertar aqui para tirar essa parte branca. E agora eu venho com a parte preta e coloco aqui dentro. Vou colocar o saco com o recheio de brigadeiro aqui dentro. Aí eu só vou dar uma pressionada para sair um pouquinho que tiver de branco. Pronto. Fazer a mesma coisa. É isso aí, gente, vai dar esse efeito lindo. E aí, eu venho com brigadeiro e bala de leite ninho, que dá o casamento perfeito aí com esse bolo. Aí eu vou intercalando uma balinha de leite ninho e um brigadeiro. Agora eu vou mostrar para vocês as embalagens que eu vou usar nessa Slice Cake. Essa embalagem eu comprei no Mercado Livre, tá? Ela já vem com o plástico de celofane pra gente poder embalar. E aí eu vou mostrar para vocês também como que embala essas fatias, tá bom?
Essa embalagem, gente, ela tem um lado bem mais brilhoso que o outro. É nítido de ver isso. Aí, esse lado que tem mais brilho é onde vai ficar o bolo, tá? Então, eu vou dobrar para trás. E aí, vocês têm que ter uma noção da grossura da fatia, que será essa grossura aqui, ó, tá? Ela não pode ser mais grossa que isso, pode ter só um pouquinho mais fina, mas mais grossa não. Então, vocês vão marcar aqui, só para ter uma noção, tá? Isso é só no início, depois com o tempo, só de olho, vocês já vão saber o tamanho da fatia. Mas então, eu preciso que a minha fatia tenha pelo menos esse aqui, ó. Marquei. Depois de marcado, eu virei para trás aqui, né? E aí eu vou encostar. Vou virar aqui para vocês verem. Eu vou encostar aqui e vou cortar onde eu marquei. E a fatia saiu assim. Aí eu volto a dobrar pra dentro. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Vocês perceberam que na hora que eu parti, misturou uma parte de branco com preto? Então, não é legal acontecer isso. Aí, para não acontecer isso com vocês, uma dica boa é virar o bolo na lateral. Pega uma outra tábua aí, vira na lateral, para o corte ficar perfeito. Aí, vocês, toda vez que for cortar o bolo, limpa a faca, tá? A faca tem que estar sempre limpa. E aí, vocês vão ver que diferença que fica quando a gente parte ele dessa forma. Para o vídeo não ficar muito longo, eu adiantei o processo e agora vamos para a parte de embalar. E para embalar, gente, é muito simples, é só colocar o plástico por cima. E aí, para dar um acabamento legal, vocês vão dobrar na parte de trás. Então, por isso eu virei a fatia, aí dobrei e coloquei uma fita adesiva. E aí, depois que coloca a logo, dá esse charme, né, na embalagem, fica bem bacana. E aí vocês também podem colocar algum docinho por cima para ficar mais bonito ainda, colocar morango, né, alguma fruta, de acordo aí com o recheio que vocês forem fazer. Usem aí a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que essas fatias vão ser sucesso aí na doceria de vocês, tá? Bom, pessoal, eu terminei de embalar as fatias. A forma tem 30 centímetros e a grossura dessa parte aqui é de 2,5 centímetros. Então, era para ter dado 12 fatias. Porém, deu 13 porque algumas fatias ficaram um pouco mais finas. E aí, deu 13 fatias. Mas o certo é dar aí exatamente 12 fatias, tá? Para ficar na grossura certinha, isso aqui. Então, teve fatia aqui que teve 190 gramas, teve fatia que teve 200 gramas. Vai dar mais ou menos essa faixa aí de 200 gramas, 200 e pouquinho cada uma, tá bom? Se você colocar docinho, igual esse aqui, essa aqui que eu coloquei brigadeiro, essa aqui ficou mais pesadinha. Vou pesar ela aqui pra vocês verem. Então, se você for colocar algum docinho, uma fruta, morango, né? Aí ela vai ficar mais pesada. Tirar a tara do papel, que é 6 gramas, e vou pesar ela. 238, tá? Essa aqui, deixa eu ver essa aqui, que tá mais gordinha. Essa ficou com 220. E essa aqui que tá na grossura normal, 197. Então, vai dar essa faixa aí de 200 gramas, 200 e pouquinho, tá? Agora eu vou te deixar com água na boca dessa fatia maravilhosa, cremosíssima, molhadinha, gente. Essa fatia fica muito gostosa. É sucesso aí com as vendas, tá? Vocês podem fazer
Podem apostar porque é sucesso total de vendas, viu? Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Deus abençoe aí a venda de cada um de vocês, tá? Sucesso aí sempre, tá? Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. E Deus abençoe, gente, cada um de vocês que tem me acompanhado, tá? Gratidão a todos. Beijo e até a próxima. Tchau!